Na videoaula de hoje, então, nós vamos confeccionar esta vovó costureira, tá? Essa boneca tem 33 centímetros de altura. Ela é toda feita com a linha Balloon Pinguim, tá? A Balloon amigo da Pinguim. E com a agulha de crochê 3 milímetros, tá? Ela tem uma estrutura para ficar de pezinho e suportar os pesos sem bambolear. No final do vídeo aí eu dou uma dica de como que vocês deixam ela sem bambolear, bem direitinho de pezinho, tá? Então vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente tem sempre vídeos novos no canal. Compartilha com a sua amiga crocheteira. Não esquece de dar o seu joinha. E vamos lá então à nossa aula. Para trabalhar essa vovó, então, costureira, hoje eu vou trabalhar com os fios da Balloon Amigo. E essa primeira cor que eu vou começar a trabalhar aqui na roupa dela é a 5213, que é esse amarelinho aqui, tá? E eu vou trabalhar com agulha de 3 milímetros para confeccionar ela. Eu começo confeccionando aqui um anel mágico com 6 pontos. E agora eu vou vir aqui e vou fazer um aumento para cada ponto desse meu anel mágico aqui, e no final dessa segunda volta aqui eu terei 12 pontos no meu trabalho. Agora na volta número 3, eu já vou começar com um fio de outra cor aqui que eu vou usar de meu marcador, tá? Daí aqui fiquem à vontade para usar ou um marcador ou que nem eu aqui um fio que eu vou correndo de outra cor. Agora na terceira volta eu trabalho um ponto e um aumento por toda a volta. No final dessa terceira volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na volta de número 4, eu trabalharei 2 pontos e um aumento por toda a volta. No final dessa sequência aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Na volta número 5, eu trabalharei 3 pontos e um aumento por toda essa extensão. No final desta volta aqui, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Então, aqui fiz 3 pontos e um aumento, e eu vou seguir assim até o final. Na volta número 6, trabalharei 4 pontos e um aumento por toda a volta. No final da carreira, eu terei 36 pontos no meu trabalho. Agora, na volta número 7, trabalharei 5 pontos e um aumento por toda a volta. No final, ficarei com 42 pontos. Na volta de número 8, trabalharei uma sequência de 6 pontos e um aumento por toda a volta. No final desta volta aqui, terei 48 pontos no meu trabalho. Na volta de número 9, eu trabalharei uma sequência de 7 pontos e um aumento por toda a volta. No final desta volta aqui, eu terei 54 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 10, eu vou trabalhar 8 pontos e um aumento por toda a volta. No final dessa volta aqui, eu terei 60 pontos no meu trabalho. Finalizada aqui a volta número 10 de 8 pontos e um aumento, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar aqui meu marcador para vocês verem direitinho. Eu vou pegar e vou cortar num plástico. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Que é isso aqui, ó. Tampinha. Essa tampinha aqui é de um pote de Nescau. Gente, eu não jogo fora nada de tampinha. Desde tampinha de garrafa PET, tampinha de pote de chimia, tampinha de lata de leite, tampinha de... Eu sempre uso para os meus artesanatos ou por uma coisa ou por outra. Então, até os lacres da caixa de leite, aquela argolinha que a gente puxa assim, eu uso para fazer artesanato, tá? Sempre alguma coisinha, para alguma coisinha serve. Então, eu tenho aqui em casa uma caixa onde eu só guardo essas coisas. E essa medida aqui da tampa de Nescau, ela dá certinha para quando eu faço uma santa grande ou para quando eu faço essa boneca, tá? Então, aqui, ó, eu vou cortar bem aqui, ó, se eu for usar a tampa do Nescau, eu vou tirar só essa alça que eu vou cortar bem aqui, ó. Tem a marcação certinha. Quando eu cortar aqui, vai dar certinho, aqui, ó, cortado, ó. Vai dar certinho aqui na minha base, ó. E ele é um plástico bem duro, tá? Daí também não preciso comprar plástico cartonado, não preciso... botar papelão, que se o papelão tu molha, às vezes ele estraga, né? Quando for lavar a peça. Guardem, gente, guardem tudo, tá? Se vocês fizerem com uma outra linha, como a amigurumi, ela vai ficar um pouquinho maior e vocês não vão precisar cortar a tampa, ela vai dar certinho, tá? Então, aqui, ó. E embaixo dessa tampa aqui eu cortei a mesma medida, ó, de um
de um EVA, tá? Um EVA branco. Eu sempre tenho esse EVA que eu uso pra fazer solinha de sapatinho de bebê. E quando eu faço essas bases, assim, que eu coloco embaixo um plástico colorido, eu sempre coloco o EVA embaixo e depois o plástico, tá? Porque o plástico é colorido, não vai marcar nos meus pontos aqui, né? Não corre risco de aparecer. E quando a pessoa for pegar assim embaixo, ele tá macio, ó. Não tem barulho do plástico. Se eu botar só no plástico, ó, e ele fica, não fica bonito. Quando eu coloco o EVA embaixo, ó, pode parecer uma bobagem, mas não é. Façam o teste. Fica muito melhor. Até quando vocês fizerem santinha, que você botar a base embaixo, de plástico, coloque embaixo um EVA, vocês vão ver que dá toda a diferença, tá, pessoal? Então, eu vou fazer duas bases. Uma de plástico, uma de EVA. Eu vou botar o EVA e depois o plástico, antes de encher minha boneca, tá? Isso aqui vai depois no fundo, só que nessa medida aqui que vocês já tem que fazer, tá? Então, aqui, ó, terminei essa volta, agora eu vou fazer uma volta aqui desses 60 pontos que eu tenho no trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar só ponto sobre ponto aqui. Porém, eu vou trabalhar em BOL, que é assim, ó, pegando só a alcinha de dentro do meu trabalho aqui, ó. Então, eu vou trabalhar aqui toda essa volta em BOL, ó. Eu pego só a alcinha de dentro e preservo a alcinha de fora aqui, tá? Então, vamos fazer aqui toda essa volta em BOL. Terminada aqui a minha volta em BOL, tá? De 60 pontos. Agora eu vou trabalhar da volta número 12 à volta de número 36, ponto sobre ponto. Então, agora eu farei 25 voltas de 60 pontos. Então, agora vamos só trabalhar carreirinhas retas, tá? E quando eu chegar numa altura aqui, mais ou menos de umas 15 carreiras, eu já vou colocar minhas estruturas aqui dentro e deixá-las posicionadas, tá? Então, vamos lá seguir as carreiras retas. Terminada aqui minhas 25 carreiras retas, tá? Eu já pus a minha base aqui embaixo e já enchi um pouco lá no fundo da minha boneca, tá? Agora, na carreira de número 37, eu vou trabalhar uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 54 pontos no meu trabalho. Agora, na carreira de número 38, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Vamos fazer toda essa volta aqui de 54 pontos, então. Agora, na carreira de número 39, eu trabalharei por 7 pontos e uma diminuição por toda essa volta. No final dessa carreira, eu ficarei com 48 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 40, eu vou trabalhar sobre os 48 pontos. Então, farei toda essa volta aqui de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 41, trabalharei 6 pontos e uma diminuição por toda esta volta. No final desta volta aqui, ficarei com 42 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 42, eu trabalharei 42 pontos, tá? Então, eu farei toda essa volta aqui de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 43, eu vou trabalhar 5 pontos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa volta aqui, ficarei com 36 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 44, trabalharei 4 pontos e uma diminuição por toda essa volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar da volta de número 45 à volta de número 48, ponto sobre ponto. Então, agora vamos subir 4 voltas de 30 pontos no nosso trabalho. Agora, na volta de número 49, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E vou repetir essa sequência até o final, tá? E no final dessa volta aqui, então, eu vou ficar de novo com 36 pontos. Agora, da volta de número 50 até a volta de número 55, eu vou trabalhar os 36 pontos. Então, subiremos agora 6 voltas de ponto sobre ponto. Terminada aqui minhas 6 voltas, então, agora eu vou cortar esse fio aqui, porque eu vou trocar de cor agora para cor de pele, tá? Então, eu vou cortar o fio aqui, mas antes de eu trocar e começar a cor pele,
Eu vou vir aqui embaixo, nessas alças que eu preservei aqui em BOL. Vou subir um pouco a minha luz aqui. Aqui nessas alcinhas que eu preservei em BOL, vou fazer um acabamento aqui embaixo. Então, vou pegar meu fio que eu tô trabalhando e vou vir aqui. Não vou pegar bem aqui na emenda do anel mágico, eu vou pegar uns pontinhos para a frente dele aqui, ó. Nunca gosto de pegar bem na emenda, né, para não dar degrau. E agora eu vou vir aqui, puxar esse fio, vou fechar aqui ele para iniciar. E aqui dentro desse mesmo aqui eu vou botar o primeiro ponto baixo. É bom fazer isso agora que a peça não tá cheia, só tá com um pouco de enchimento, porque depois quando ela ficar muito cheia fica difícil de fazer. Então, aconselho vocês já deixar esse acabamento pronto, não deixar para quando a peça tá cheia. E agora eu vou vir aqui em cada pontinho desses aqui que eu preservei aqui em BOL, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho desses que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando em ponto baixo por todas essas alcinhas aqui até chegar aqui de novo. Cheguei aqui no início de novo, onde eu comecei com o meu ponto baixo, e eu vou vir aqui no pezinho do meu ponto baixo e vou dar um baixíssimo nele, tá? Pra fechar essa carreira. Vou dar um baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou vir no próximo, vou fazer um baixíssimo. Fazer uma correntinha, venho no próximo, faço um baixíssimo. E agora eu vou seguir aqui por toda essa volta, nessa sequência aqui. É ruim de segurar essa peça aqui embaixo da câmera, porque agora essa posição é só assim mesmo para crochetar. Mas eu vou fazer aqui um baixíssimo, uma correntinha por toda a volta, fazendo um acabamento até chegar aqui de novo. Quando eu chegar aqui de novo, eu vou rematar esse fio e vou guardar, tá? Finalizei aqui, fiz então o meu acabamento em toda a lateral, cheguei aqui no final, rematei o fio e escondi ele, tá? E ele ficou assim. Essa parte aqui é interessante fazer porque é o que ajuda a dar mais sustentação pra boneca, pra ela ficar de pé assim, tá? Então, essas carreirinhas aqui, elas ajudam a dar um suporte pra boneca. Então, agora aqui eu vou fazer a troca da linha pra cor pele, tá? E esse tom de pele que eu vou trabalhar aqui da Balloon é o código 7783, tá? Que é esse daqui, ó. Então, vamos... Então, eu volto aqui, ó, no último ponto, nas duas alcinhas, pra fechar o último ponto. E eu já vou puxar agora aqui com a cor de pele. Tá? Que agora eu vou começar a trabalhar com ela. E agora eu tô na carreira de número 56. E eu vou trabalhar nessa volta aqui os 36 pontos que eu tenho no meu trabalho. Então, eu trabalharei aqui somente ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto da carreira de base até o final, tá? E eu tenho 36 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui de 36 pontos, agora na volta de número 57, eu vou trabalhar uma sequência de 10 pontos e uma diminuição até o final, tá? Então, vamos fazer 10 pontos e uma diminuição por toda essa volta. No final dessa volta, eu terei 33 pontos. Terminada essa volta aqui de 10 pontos e uma diminuição, e eu já enchi praticamente a minha boneca, tá? Aqui embaixo eu já enchi toda a saia dela, vocês já podem encher e deixar bem cheinha a saia dela, tá? Agora, eu vou pra volta de número 58, e nessa volta aqui eu vou trabalhar 9 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, vamos trabalhar toda essa volta em 9 pontos e uma diminuição. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Terminada a minha volta, agora na volta de número 59, eu vou trabalhar 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? No final desta volta aqui, eu ficarei com 24 pontos no meu trabalho. Então, vou trabalhar 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Essa vai ser a minha sequência, então, até o final. Agora, na volta de número 60, eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. No final, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Terminada essa volta, então, eu já vou encher toda a minha boneca aqui até o final, tá? Encho bem já essa parte aqui, ajusto bem o enchimento aqui dentro pra ele ficar bem acomodado. Vai bastante enchimento, tá? Porque a boneca é grande. E aqui, deixo bem marcadinha a cinturinha dela, tá? Ajusto bem o enchimento pra ficar bem colocado, pra ficar legal, tá? Agora, na próxima volta, eu vou trabalhar
um ponto e uma diminuição por toda a volta, tá? Essa aqui é a volta de número 61, tá? Então, eu trabalho um ponto e uma diminuição. No final dessa volta aqui, eu ficarei com 12 pontos no meu trabalho. Terminada essa volta de diminuição, tenho 12 pontos no meu trabalho e agora eu vou fazer a volta 62 e 63 de ponto sobre ponto, tá? Então, subiremos 2 voltas aqui de 12 pontos. Terminada aqui a minha volta, então, pessoal, e agora, para a cabeça dela, eu vou começar a trabalhar uma sequência de aumentos parecida com aqui embaixo, tá? Eu vou fazer até 7 pontos em um momento subindo aqui. Então, eu vou deixar aqui do ladinho, como eu já fiz em outros vídeos, como é que eu vou fazer essa sequência de aumentos agora, porque senão vai ficar muito repetitivo, tá? Então, eu vou deixar aqui, agora eu vou dar de um ponto em um aumento até uma carreira que dê 7 pontos em um aumento por toda a volta. Vou deixar aqui. No final da última carreira de aumento aqui, a gente vai ficar com 54 pontos no trabalho, tá? E daí eu volto com vocês pra gente dar seguimento, porque senão o vídeo fica muito extenso e é uma carreira de repetições, né? Então, só dar um pause aí no vídeo e seguir a receitinha aqui do lado. Finalizei aqui até 7 pontos e um aumento na volta número 70, tá? Fiquei, então, com os 54 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar da volta número 71 até a volta de número 79 de ponto sobre ponto. Faremos agora 9 voltas, então, de 54 pontos no trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, eu terminei as minhas voltas, 9 voltas retas, e agora eu vou pegar um palito de churrasquinho, tá? Pra mim botar dentro dessa boneca pra dar sustentação. Então, agora eu vou vir com esse palito e vou entrar aqui, ó, na cabeça dela. E eu vou trabalhando com esse palito até eu sentir que ele vai até lá embaixo. Como ele tem a ponta ali, a gente não vai ter dificuldade de colocar ele, tá? Porque ele vai entrando no enchimento. E não tem perigo dele atravessar aqui, porque lembra que tem um plástico aqui, então vocês podem botar sem medo que a ponta não vai estragar a boneca, tá? E que esse palito aqui vai dar sustentação pro corpo da nossa boneca. Vocês vão colocando ele assim, até que vocês sentirem que ele vai chegar lá embaixo, ó. O meu já chegou. Pronto, o meu já tá aqui embaixo. Tá? E daí, agora aqui, ele vai ficar assim na cabeça. Eu vou tirar um pedacinho dele, porque ele vai ficar mais comprido com a minha cabeça, né? Então, eu vou tirar mais um pedacinho dele. E agora, eu vou continuar e vou fechar a minha cabeça, tá? Vou encher depois aqui e vou começar a fechar. E daí, pra fechar, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui no início com vocês. Eu vou deixar a sequência de fechar aqui, porque a mesma sequência que a gente fez de aumentos aqui vai ser a sequência de diminuições ao inverso, tá? Eu começo em 7 pontos em uma diminuição e termino no falso anel mágico, tá? Então, eu deixarei aqui também essa sequência, né? Que essa parte a gente já tá acostumado, então... Vamos à receita, que é o que importa, né? Então, vou fechar aqui, finalizar minha cabeça, e daí eu volto... E é agora nesse ponto aqui que vocês colocam o palito, tá? Ó, ele ficou bem colocadinho lá dentro, ó. E já vou colocar enchimento aqui, e conforme eu vou fechando a minha cabeça, eu já vou enchendo também, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, vocês façam a de vocês, e já voltamos pra dar início aos braços. Então, aqui, ó, pessoal, eu terminei a cabeça, tá? Fechei toda ela, tá aqui. Agora, a gente vai fazer os bracinhos dela. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês sobre os olhos, tá? Quem for usar os olhos de trava... Conta 73 carreiras do anel mágico aqui embaixo, do início, até aqui em cima, 73 carreiras é onde vai colocar os olhos com 7 carreirinhas de distância um do outro, tá? Aqui. Eu vou bordar os olhos nessa boneca, não vou botar os olhos de trava, tá? Mas eu sei que tem pessoas que não sabem bordar, não querem bordar e preferem o de trava. Então, contem 73 carreiras e podem colocar os olhos de trava com 7 carreirinhas de distância um do outro, tá? Quando vocês forem fazendo a cabeça, como a gente faz a peça toda junto, dá pra visualizar bem direitinho o ângulo pra botar os olhos. Então, vocês não terão dificuldades em colocar os olhos antes de fechar a cabeça. Tá? Quem for usar os de trava. Então, vamos agora à execução dos bracinhos. Outra coisa que eu vou falar pra vocês da boneca, não se preocupem com a estabilidade da boneca. Se vocês botarem ela de pé assim, vocês vão ver que ela tá um pouco bamba, tá? Eu vou ensinar um truquezinho no final aqui embaixo
pra boneca ficar estável, tá? Pra gente não precisar botar peso dentro da boneca. Tem gente que coloca pedrinha dentro da boneca, coloca madeira, mas tudo isso com o tempo ela pode acabar oxidando a boneca, o tecido, né? O enchimento até nas próprias lavagens, né? Então, depois no final eu vou ensinar pra vocês um truquezinho que a gente faz aqui embaixo pra dar estabilidade na boneca, tá? Então vamos aos braços agora. Para confeccionar os bracinhos, eu fiz um anel mágico de 6 pontos, tá? E agora, na segunda volta, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto desses 6 que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou fazer um aumento para cada ponto da carreira de base aqui. No final dessa segunda volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Finalizados meus 12 pontos aqui, agora a carreira 3, 4 e 5, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto. Então, subiremos agora 3 carreirinhas de 12 pontos. Agora, na carreira de número 6, então, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por 4 vezes, tá? Ou por toda a volta, né? No final, eu vou ficar com 8 pontos, tá? Então, eu vou fazer um ponto e uma diminuição até chegar no final e eu fico, então, com 8 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 6, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda essa volta aqui. E eu voltarei a ter, então, 12 pontos no final dessa volta, tá? Vamos trabalhar toda essa volta em um ponto e um aumento. Agora, eu vou trabalhar da carreira 8 até a carreira 15 de ponto sobre ponto. Vamos subir 8 voltas de 12 pontos no nosso trabalho. Agora, na volta de número 16, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda essa volta. No final dessa volta aqui, eu vou ter 8 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 16, eu vou devolver esses pontos para o trabalho. Fazer um ponto e um aumento por toda essa volta aqui para voltar a ter 12 pontos no meu trabalho. Eu faço essa carreira de diminuição e aumento em seguida para dar aqui, ó, esse detalhezinho do cotovelo e do pulso. Então, tá. Então, vamos fazer um ponto e um aumento por toda essa volta e vamos ter 12 pontos novamente. Agora, eu vou voltar a trabalhar 8 pontos, 8 voltas de 12 pontos, tá? Então, vamos subir agora 8 voltas novamente, mesma coisa que a gente fez aqui, de 12 pontos em cada volta. Vamos lá, então. Aqui, finalizei, então. Agora, antes de eu fazer a última voltinha aqui, tá? Eu vou dar uma articulada nesse meu bracinho, tá? Então, eu vou pegar aqui um aramezinho, eu vou pegar esse arame revestido aqui, que ele é mais gostoso para trabalhar, porque ele já é revestido, né? Já enche um pouquinho a peça. Eu vou dobrar ele assim, para deixar ele mais grosso, mais resistente, tá? É uma articulação bem leve, tá? Só pra a gente dobrar o braço dela depois pra segurar o chale. Tá? Essa parte que eu vou deixar mais gordinha mesmo. O nome desse aramezinho aqui é limpa cachimbo, tá? Ele é muito bom pra fazer articulação de bonecas. Daí, eu vou entrar com ele aqui, ó, já deixei aqui a parte da mãozinha abertinha, ó. Vou botar ele aqui dentro, tá? E daí, aqui, esse excesso que sobra, eu vou cortar, vou tirar ele fora, ele é não é... Com a própria tesoura eu consigo soltar ele. E agora eu vou botar um pouquinho mais de enchimento aqui dentro, mas não muito, tá? Só um pouquinho. Com a pinça mesmo, eu vou largar um pouquinho de enchimento. E aqui nas juntas, eu não vou botar enchimento, eu vou botar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui sem. E as juntas eu vou deixar sem, pra depois na hora que a gente precisar dobrar o bracinho dela, tá? Só queria ensinar pra vocês essa parte aqui, depois eu vou revestir. Agora, na última carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma. Cada braço eu vou trabalhar de um jeito essa pontuação, tá? Eu vou fazer 6 meio ponto alto agora, ó. 1, 2, 3,
4, 5 e 6 meios pontos altos. Agora eu vou trabalhar 6 pontos baixíssimos em seguida, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui mesmo eu já vou cortar o fio, já posso e deixar um fiozinho um pouquinho para costura, tá? Tá, então nesse braço direito eu começo com 6 pontos, 6 médios pontos, 6 meio ponto alto, né, ou médios pontos, como vocês chamam, e 6 diminuições. Na mão direita eu vou trabalhar ao contrário. Eu vou começar com 6 meio pontos altos e terminarei com 6 baixíssimos e terminarei com 6 meio pontos altos, ou meio ponto alto, né? Médios pontos, como vocês chamam, tá? Então, eu só vou fazer um inverso de um e outro, para que quando a gente for encaixar na boneca, ela encaixe direitinho, cada uma pro seu ladinho, por causa da posição aqui das dobras, tá? Então, uma eu começo com os meios pontos altos e termino em baixíssimo, e uma eu começo em baixíssimos e termino em meio pontos altos. Só inverto a sequência, tá? Agora, então, eu vou botar aqui a minha articulação e um pouquinho de enchimento, e daí eu volto pra mostrar onde que vocês têm que costurar na boneca de vocês. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês a posição onde será costurado, tá? A gente vai costurar, ó, depois do fio amarelo aqui, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Vocês vão contar 1, 2, 3, 4. Na quinta volta aqui, na cor bege, é onde eu vou encaixar meu bracinho pra costurar. E como ele tem a posição, ele tem aqui a parte que a gente fez bem direitinho aqui, ele já vai encaixar direitinho, ó. Pra costura, tá? Não tem erro na costura, tá? Então, aqui, ó, posiciono eles, né? Alinho eles, cada um no seu lugarzinho. E agora é só costurar, tá? Vou costurar o meu aqui e depois eu mostro pra vocês como que fica. E aqui, ó, pessoal, costurei os bracinhos, tá? A costura não tem muito segredo, ó. Quando vocês costuram ele assim, ele vai ficar um pouco flexível. Ele tem o arame dentro, então dá pra nós mexer nele, tá? E quem não tem esse arame... que eu sei que ele não é muito fácil de encontrar em algumas regiões, pode usar o arame normal, tá? Reveste ele com uma fita durex, antes de botar no braço, né? Pra não correr risco dele com o tempo enferrujar, mas dá pra usar um arame normal, tá? Agora, nós vamos trabalhar o cabelinho da vovó. Pra trabalhar o cabelo dela, eu vou trabalhar com esse cinza, tá? Pra fazer o grisalho. E o código desse cinza aqui é o 2866, tá? Pra ficar, assim, um cabelo grisalho. E agora, para trabalhar ele, eu vou trabalhar o anel mágico de 6 pontos. E novamente eu vou fazer aquela sequência até 7 pontos em um momento, como foi no início do nosso trabalho, tá? Então, eu vou deixar novamente aqui do lado, na descrição, a parte já encaminhada do nosso trabalho aqui, pra gente pular essa etapa que é o básico, né? São carreiras contínuas de aumento. Então, eu vou deixar aqui do ladinho. E eu volto com vocês, então, depois que a gente já tiver em 7 pontos em um aumento. Feito aqui, então, eu fiz as 7 carreiras de aumento e depois eu subi 9 carreiras retas de 54 pontos, tá? Então, eu tô aqui na carreira de número 19, agora eu vou fazer a última volta, onde eu vou fazer a franjinha dela nessa volta, tá? E nessa volta, então, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 3 meio pontos altos. Então, eu laço a agulha e tiro os 3 de uma vez só, uma vez. Duas vezes. E 3 vezes. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos, né? Laço a minha agulha, tiro 2 e tiro 2. 1, 2 e 3. Agora, eu farei 3 pontos altos duplo. Laço 2 vezes a minha agulha
entro no meu ponto, tiro 2 e tiro 2 por 3 vezes. Então, agora eu vou fazer o segundo. 2 e 3. Agora eu vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Agora eu vou fazer 3 meio pontos altos, né? Que eu laço a agulha e tiro os 3 de uma vez só, uma vez. 2 vezes. E 3 vezes. Agora eu vou fazer 3 pontos baixos para finalizar. 1, 2, 3. Agora eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos até o final, tá? Agora eu só vou seguir toda a minha borda aqui, a minha volta, em pontos baixíssimos até chegar aqui de novo. E eu cheguei aqui no final de novo, no último pontinho, eu vou fazer o baixíssimo. Vou dar um nozinho na minha agulha e vou cortar esse fio, tá? Aqui, quem quiser costurar o cabelo na cabeça dela, tem que deixar um fio comprido pra costura, tá? Eu não irei costurar o cabelo, eu vou colar, tá? Então, eu não vou deixar fio nenhum no meu trabalho. Mas, quem optar pela costura, terá que deixar um fio comprido, então, pra poder costurar, tá? E aqui eu fiz a franjinha, então. E aqui o resto do cabelinho. Vou dar uma soltada nos pontos aqui e vou encaixar na cabecinha dela e já venho pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, coloquei na cabecinha dela, tá? E ele fica bem certinho, tá? Encaixa direitinho na cabecinha. Agora eu vou colar ele, vou encher ele de cola por pano ou cola de silicone fria, silicone, qual que vocês preferirem, tá? E vou deixar na cabecinha dela até secar. Eu vou utilizar a cola pano aqui. Para essa colagem, eu vou utilizar a cola pano, tá? Pro coquinho, eu vou utilizar a cola quente. Agora, eu vou fazer o coquinho dela. Para trabalhar o coquinho, eu vou trabalhar aqui o anel mágico, né? Como sempre, de 6 pontos. E agora, eu vou fazer um aumento para cada ponto desses pontos do meu anel mágico. E vou ficar com 12 pontos. Feito aqui os 12 aumentos, agora na terceira volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda a volta. E no final, ficaremos com 18 pontos no trabalho. Na quarta volta, agora, a gente vai trabalhar 2 pontos e um aumento por toda essa volta. No final dessa volta aqui, nós teremos 24 pontos no trabalho, tá? Então, trabalhei 2 pontos e o aumento. Essa será a minha sequência até o final. Na volta número 5, eu vou trabalhar 3 pontos e um aumento por toda a volta. É a minha última volta de aumentos. No final dessa volta, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Agora, da volta número 6 até a volta número 9, eu vou fazer ponto sobre ponto. Trabalharemos agora 4 voltas de 30 pontos, então. Feitas minhas 4 voltas aqui de 30 pontos, tá? Agora, na carreira número 10, eu vou trabalhar 3 pontos. Dois. E uma diminuição. E vou fazer essa sequência aqui até o final, tá? E no final dessa volta aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, eu tenho 24 pontos no meu trabalho. E agora, essa última carreira aqui, a carreira de número 12, eu vou trabalhar ela de pontos baixíssimos, tá? Só esconder meu fio do anel mágico aqui, que tá me atrapalhando. Então, aqui, ó. Eu vou fazer toda essa volta aqui dos 24 pontos em ponto sobre ponto em pontos baixíssimos, tá? Só isso, e quando eu chegar no final, eu já vou cortar esse meu fio e vou rematá-lo. Outra vez eu vou dizer, quem quiser fazer costurado, deixa um fio para costura, tá? Eu também vou colar, então eu vou rematar o meu fio. Daí, essa parte aqui eu deixo opcional. Quem prefere costurar, pode costurar. Daí, deixa um fiozinho para costurar no final. Aqui, então, finalizado, rematei meu fiozinho
e eu já pus enchimento aqui no meu coquinho pra mim botar ele na cabeça, tá? E eu vou posicionar ele aqui, ó, bem em cima do anel mágico. Bem aqui em cima do anel mágico é onde eu vou colar ele. O meu coquinho, ó. E ele vai ficar assim, bem aqui no topo da cabeça dela, que é pra aparecer bem. Como eu falei, eu vou colar com a cola de silicone, né? Com a cola quente, essa parte aqui. E o coque aqui, o cabelo dela, eu vou colar com a cola pano. Vou passar a cola pano e vou deixar secar. Assim. E depois aqui eu vou fazer um acabamentinho, daí eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Vou passar uma fita de cetim e vou botar uma florzinha no coquinho dela, tá? E o cabelinho dela fica assim. Então, aqui, ó, pessoal, eu colei o coquinho dela com a cola quente, como eu falei que ia colar, tá? Como é um processo de cola, né? Bem só passar a cola e grudar. Depois, com a própria cola quente, eu passei uma fita de cetim branquinha aqui, pra combinar com o chale dela, que vai ser branco. E botei uma florzinha aqui no topo, bem na emenda da fita, pra não aparecer a emendinha, tá? E ficou assim, ó. Quem quiser aqui também pode fazer correntinha, né? Colar pérolazinha na emenda do coque pra não aparecer. Fica a gosto, né? Eu acho assim, ele fica bem delicado, bem bonitinho, tá? E daí o cabelinho dela aqui também colei com a cola de silicone fria, tá? Essa aqui. Agora, eu vou fazer o avental dela. Pra fazer o avental dela, eu vou trabalhar com esse vermelho da Balloon, tá? Esse vermelho paixão, e esse código do vermelho é o 314, tá? E daí eu vou começar confeccionando aqui uma correntinha de 51 pontinhos na correntinha, tá? Feito os 51 pontos aqui na correntinha, que eu já adiantei, eu vou vir aqui no segundo pontinho e vou colocar um ponto baixo. Tá? E assim eu vou seguir agora trabalhando em ponto baixo até o final dessa correntinha, e vai me dar um total de 50 pontos. Eu vou só trabalhar em pontos baixos até o final, tá? Voltei aqui, então, em pontos baixos, né? Num total de 50 pontos, então, no meu trabalho. Agora, eu vou virar esse trabalho e vou voltar trabalhando os mesmos 50 pontos, tá? E eu já venho no pezinho aqui do primeiro ponto, sempre no pezinho do primeiro ponto, onde eu vou fazer o ponto, tá? Cuidem para não pular o primeiro ponto. E eu vou fazer essa sequência de ida e volta nesse trabalho aqui por 20 vezes, tá? E eu vou fazer duas peças iguais. Eu vou fazer uma peça que eu já tenho pronta aqui, ó, de 50 correntinhas com 20 voltas, e vou rematar. Essa primeira peça eu remato, e eu vou fazer a outra peça igualzinha, e daí eu vou deixar na agulha, que a partir daqui eu vou dar sequência, então, no avental, tá? Então, vamos fazer uma, vamos rematar, e faremos a outra, e sem arrematar, vamos deixar na agulha. Eu volto com vocês quando essa aqui estiver pronta. Finalizada aqui minhas duas peças, tá? Como eu falei, essa eu arremato, essa eu deixo na agulha, tá? Agora, nessa que eu deixei na agulha, eu vou seguir trabalhando com ela, tá? Então, eu vou virar ela aqui. E agora, eu vou trabalhar aqui nessa peça aqui 6 pontos. Venho no pezinho já do primeiro aqui, vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6 pontos e uma diminuição. E a diminuição aqui não é diminuição invisível, tá? É uma diminuição normal. Então, eu vou puxar e não vou fechar, vou puxar e não vou fechar, vou ficar com os 3 e vou tirar os 3 de uma vez só, tá? E eu vou seguir essa sequência agora de fazendo 6 pontos e uma diminuição até chegar aqui na outra ponta, tá? E quando eu chegar aqui na outra ponta no final, eu vou voltar crochetando os mesmos pontos que eu tenho aqui sem diminuição, tá? Então, vamos fazer uma volta aqui, fazendo 6 pontos e uma diminuição até o final. No final, aqui vai sobrar 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente, tá? Não vai fechar em diminuição. Depois, eu vou voltar na outra volta aqui com os pontos que eu trabalhei, tá? Então, vamos lá. Vamos vir aqui até o final agora. Então, aqui, ó, cheguei aqui no final, vim pra fazer junto para não haver dúvidas, tá? Sobrou 2 pontos depois da última diminuição, dos 6 pontos e uma diminuição. Esses 2 pontos eu vou fazer normalmente, tá? Eu não vou terminar com diminuição aqui para não repuxar as pontas, tá? Então, esses 2 últimos aqui, eu crocheto normalmente. Agora, eu vou virar o trabalho e vou voltar crochetando sobre esses pontos que eu tenho aqui no meu trabalho até aqui de novo. Cheguei aqui no final da carreira de volta. Agora, eu vou virar esse trabalho
E aqui agora eu vou fazer 5 pontos. Vamos lá, então. Vim no pezinho do primeiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição normal, puxo, não fecho. Puxo, não fecho, fico os 3 e fecho os 3 de uma vez só. 5 pontos e uma diminuição, vou fazer essa sequência até o final. Aqui no final, de novo, vai me sobrar 2 pontos que eu vou crochetar normalmente. Fiz essa carreira de diminuição, vou virar o meu trabalho e vou voltar numa carreira reta de novo pra cá, tá? Que nem a gente fez anteriormente. Então, vamos fazer agora uma diminuição e uma normal e depois eu volto com vocês. Feito, cheguei aqui no final da outra volta, né? Fiz uma de diminuição, uma carreira reta e agora vou virar este trabalho. E agora eu vou trabalhar aqui 4 pontos. Então, vou vir aqui já no pezinho do primeiro. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Puxo, não fecho e fecho os 3 de uma vez só. E agora eu vou seguir assim de novo até o final. 4 pontos e uma diminuição até chegar aqui, quando me sobra 2 pontos que eu crocheto normalmente, tá? Depois eu vou virar esse trabalho e vou voltar trabalhando esses pontos, ponto sobre ponto, tá? Então, vamos lá fazer essas 2 voltinhas. Cheguei aqui no final, então, da volta da carreira de ponto sobre ponto, eu tenho 32 pontos no meu trabalho. Agora, aqui eu vou dar mais um nozinho aqui e vou cortar este fio, porque eu não preciso mais dele, tá? Aqui, né? Vou rematar essa parte. Tá? Vou apertar bem aqui, ó. E ele ficou assim, ó. Ficou com um caimento para avental. Agora, nós vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 11ª eu vou entrar. Vou puxar de novo esse meu fio vermelho. Aqui. Vou fechar e já vou botar um ponto baixo aqui mesmo. Ó, um ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer mais 11, para me dar um total de 12 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e vou até 12. Fiz os 12 pontos baixos aqui e daí sobrou 10 desse lado. Então, eu deixei 10 aqui e tenho 12 no meio, que é onde eu vou trabalhar, tá? Então, eu cheguei aqui no final dos 12, eu vou virar esse trabalho e vou voltar trabalhando nos 12 pontos, tá? Vou trabalhar sobre esses 12 pontos aqui, agora por 12 voltas. Então, agora eu só vou subir 12 voltas de ponto sobre esses 12. Cheguei aqui no final da minha 12ª volta, então, contando com a primeira, eu fiz mais 11, 12 voltas no total, tá? E ele ficou assim. Agora, esse fio aqui, eu vou dar um arremate nele aqui, vou dar um nozinho, porque eu já não vou mais usar ele por enquanto, tá? Deixar ele de ladinho aqui. E agora, eu vou juntar as 2 peças, tá? E eu vou juntar já as 2 peças com o acabamento. Então, vou achar a frente, aqui é a frente. Aqui é a frente. Eu vou pegar a outra peça que eu tenho pronta aqui e vou botar ela bem certinho aqui embaixo, para elas ficarem na mesma posição, tá? Elas têm o mesmo tamanho, então elas têm que encaixar direitinho. Aqui. Eu vou botar uns alfinetes nela aqui, pra ela ficar firme. E vocês coloquem aí na peça de vocês e a gente já volta pra fazer o acabamento junto com a união das peças. Agora, pros acabamentos, eu vou trabalhar com o fio branco, tá? O código desse branco é o número 2, da Balloon também. Eu só tô trabalhando com os fios da Balloon, tá? Quem quiser fazer o acabamento de outra cor, né? Fique à vontade. Agora, vou pegar aqui o meu branco, puxar a ponta dele aqui e eu vou entrar aqui, ó. Aqui, bem embaixo, no início aqui das 2 pontas. E eu vou passar aqui, ó, a minha agulha pelo primeiro ponto desse lado, da parte de cima e pelo primeiro ponto da parte de baixo, tá? Eu tenho que passar por entre os 2 aqui. E daí, eu vou passar esse meu branco aqui, ó, por um e pelo outro.
porque eu já vou costurar e fazer o acabamento tudo junto, tá? Passo por um e passo por outro. Vou fechar aqui. E agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trabalhar tudo em ponto baixo por toda a lateral, juntando as duas pontas. Então, eu vou passar o fio, a minha agulha por um ponto desse e vou passar a minha agulha por um ponto do outro lado. E vou fechar o ponto baixo. Vou passar a minha agulha por um, vou passar a minha agulha pelo outro e vou fechar meu ponto baixo. Passo por um, passo pelo outro lado. E eles têm a mesma quantidade de ponto, então vai fechar certinho, tá? Eu botei os alfinetes aqui pra segurar, pra não ficar mexendo no lugar. E a gente vai cuidando aqui na hora que a gente vai passando, pra elas ficarem bem alinhadinhas, tá? Então, assim, ó, passo ponto por uma peça, passo ponto pela outra peça e fecho o ponto baixo. Passo por um, passo pela outra e fecho o ponto baixo, tá? E eu vou fazer isso agora até aqui o final. E daí eu volto pra gente continuar aqui. Cheguei aqui, ó, na lateral, juntei com o último pontinho aqui. Aqui na lateral, agora eu vou continuar fazendo aqui em cima, vou tirar esse alfinete aqui, a mesma coisa, tá? Eu vou unir as laterais aqui do mesmo jeito que eu uni embaixo. Então, eu vou entrar aqui no ponto de um de cima e no ponto de um de baixo e vou continuar, vou seguir trabalhando do mesmo jeito aqui, tá? Ó, passo no de cima. É que meu ponto é apertado, né? Quem tem o ponto mais frouxo não sofre tanto nessa hora. E no de baixo, e vou seguir aqui nessa lateral fazendo a mesma coisa, tá? Trabalhando, costurando os dois juntos, até chegar aqui nessa pontinha aqui. Quando eu chegar aqui, depois que eu termino de unir, quando eu chegar aqui, eu pulo pra esse daqui, e daí não tem mais união, né? Daí é só o crochê na peça. Eu vou fazendo aqui em pontos baixos até chegar aqui. Aqui, ó, pessoal, eu terminei o último ponto da costura da união aqui desse lado, ó. Tá vendo? E daí eu voltei aqui com vocês, porque daí eu vou subir um pouquinho a minha luz aqui. Minha luz fica caindo toda hora, né? E aqui, ó. E daí agora eu vou pular direto aqui pra cima e vou começar a fazer esses pontos aqui de cima, ó. Até chegar na outra ponta. Vou fazer com vocês aqui. Pra não ficar dúvida nessa parte, tá? Ó. Eu saí da união e já comecei a fazer os pontos normal aqui. E daí aqui, quando eu cheguei no último ponto aqui em cima, tá? Eu vou fazer mais um pra virar aqui. Aqui nessa lateral eu vou fazer 2. E agora eu vou fazer 1, 2, 3. Vou subir 35 correntinhas agora. Subi as 35 correntinhas. Agora eu vou vir aqui, ó. E vou, já na segunda aqui, já vou começar a descer em pontos baixíssimos por essa correntinha, tá? Então, agora eu vou voltar toda essa correntinha até lá embaixo em pontos baixíssimos. Ó, só fazendo ponto baixíssimo. Vou voltar até aqui fazendo baixíssimo. Aqui, ó, voltei minhas 35 correntinhas em pontos baixíssimos, tá? Fiz a última aqui. Agora, já vou pular direto aqui em cima, ó, pro primeiro ponto. E vou continuar trabalhando o acabamento em pontos baixos, tá? Venho aqui. Já coloco o primeiro ponto baixo aqui. E agora eu vou seguir aqui trabalhando em ponto baixo. Continuando os acabamentos, tá? Então, agora aqui eu vou seguir trabalhando em ponto baixo. Vou vir aqui, fazer aqui, vou subir até chegar aqui nessa ponta de novo. Aqui em cima nessa primeira ponta. Daí eu volto com vocês. Cheguei aqui no topo, aqui em cima. E aqui no último pontinho eu vou fazer 2 pontinhos também. Que nem a gente fez lá. E agora aqui eu vou subir 30 correntinhas, tá? Então, vou subir aqui, ó, 1, 2, e assim eu vou até 30. Fiz as 30 correntinhas aqui, agora eu volto aqui na segunda, do mesmo processo lá do outro lado, voltando e fazendo pontos baixíssimos nessas correntinhas. Em cada um pontinho desses 30 aqui, eu faço um baixíssimo. Até chegar lá embaixo de novo. Cheguei aqui na última correntinha, agora eu vou vir aqui em cima, no primeiro pontinho, e vou voltar a trabalhar em pontos baixos, tá? Vou seguir agora trabalhando em ponto baixo aqui, até chegar aqui na outra ponta. Cheguei aqui, ó, no último ponto, eu vou fazer 2 pontos juntos, tá? Pra virar. Ó, 1...
e 2. E agora no segundo eu vou fazer 1, 2, e assim eu vou até fazer 30. E quando eu fizer as 30, eu volto em ponto baixíssimo, que nem a gente fez desse lado. E agora esse lado aqui, a gente vai fazer igual a esse outro aqui. Então, eu vou fazer as 30 correntinhas, volto em baixíssimo, já sigo trabalhando em ponto baixo, até chegar nessa ponta aqui, onde eu faço 35 correntinhas, volto em baixíssimo e vou dar, daí depois eu venho aqui e começo a unir as duas de novo aqui, como a gente fez aqui. Até chegar aqui onde a gente começou no fio branco, tá? Então, eu fiz esse lado com vocês, mostrei como é que faz. Agora, esse outro, a gente volta e quando eu tiver aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, na ponta onde eu comecei, ó. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu fiz toda a costura dele, tá? Fiz toda a costura, fiz as laterais, daí fiz as alcinhas. E agora eu voltei aqui do outro lado também costurando, né? Fiz o bolso aqui, ó, tá? Agora aqui no outro lado, onde eu fiz o primeiro ponto aqui no início, lembra que a gente começou aqui? Eu vou fazer um outro ponto aqui dentro, no mesmo lugar, tá? Onde eu fiz a união. Ó. E agora eu vou vir aqui no pezinho desse aqui e vou dar um baixíssimo aqui. Opa. Vou dar um baixíssimo nesse primeiro ponto e vou subir 3 correntinhas aqui, ó. 3 não, desculpe, 2. 1, 2. Que esse aqui vai valer pelo meu primeiro meio ponto alto. E vou fazer mais 4 aqui no mesmo lugar, tá? Então, eu fiz, ó, 1 ali das 2 correntinhas, 2, 3, 4, 5 meio pontos altos aqui. Agora, eu vou pular um ponto de base aqui, vou vir no outro e vou fazer um ponto baixo. Vou pular um ponto de base, vou vir no outro aqui, vou fazer 5 meio pontos altos de novo, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular um de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Pulo um de base, venho no próximo e faço 5 meio pontos altos. E assim eu vou seguir, então, pra fazer esse acabamentinho aqui embaixo no meu avental, ó. Eu vou fazer, então, 5 meio pontos altos, pulo um de base, um ponto baixo, pulo um de base, 5 meio pontos altos. Essa sequência eu vou fazer até chegar aqui no final, tá? Vamos lá, então. Fiz aqui, ó, cheguei no último, ficou assim, ó. Cheguei no último ponto aqui, ó. E daí, aqui, nesse último ponto, eu não vou fazer o ponto baixo, tá? Aqui no penúltimo, eu faço 5 pontos baixíssimos. E aqui, quando eu for fechar, eu fecho com um baixíssimo. E não um ponto baixo, tá? Pra finalizar já. Dou uma correntinha, corto esse meu fio aqui. E vou trabalhar os arremates deles, tá? Eu baixei a luz porque o branco no branco tava com a luz muito alta, fica difícil de enxergar, né? Aqui, ó. E ele ficou assim, ó, o meu avental. Agora, eu vou dar um acabamento nos fios soltos aqui, conforme eu fui passando aqui, eu já fui crochetando com os meus fios pra dar acabamento, né? Agora, eu vou cortar os meus fios aqui, vou arrematar os fios que ainda estão por arremate. E volto com vocês, então, pra gente fazer o resto do avental. Então, aqui, ó, eu vou fazer dois bolsinhos agora pra colocar no avental, tá? Um eu vou colocar aqui e outro aqui. Um maiorzinho e um menor. Eu vou dizer pra vocês como que eu cheguei nesses bolsinhos. Aqui eu fiz 10 correntinhas e subi 5 voltas de 10 pontos. A única diferença desse aqui é que eu fiz 12 correntinhas e subi 7 voltas de 12 pontos, tá? Então, eu vou fazer isso aqui é igual, somente o número de correntinhas, tá? E voltas. Então, aqui eu tenho 10 correntinhas e 5 voltas. Agora, depois que eu fiz a 5ª volta aqui, eu vou virar esse trabalho e vou fazer mais um ponto aqui no último, pra dar 2 pra virar, né? Agora, eu vou vir aqui, vou arrematar já esse fio junto aqui, e vou caminhar em pontos baixos por toda a volta desse meu bolsinho aqui, tá? Ó, eu vou fazer toda a volta até chegar aqui de novo nessa ponta em ponto baixo, tá? E aqui onde eu tenho as pontas, os cantos, eu sempre faço 2 pra virar, né? Então, vamos fazer até voltar aqui em ponto baixo. Então, eu cheguei aqui no último ponto, ó. No último pontinho de onde eu saí, fiz 2 aqui, então, eu tô em cima do primeiro dos 2 que eu fiz. Então, eu vou fazer esse ponto aqui, mas
em vez de eu fechar ele com o vermelho, eu já vou fechar ele com o branco, ó. Tá? Esse vermelho aqui eu já posso cortar, porque eu não preciso mais dele. Ele não me atrapalha. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou puxar esse pontinho, porque depois eu vou dar um nozinho nessa linha aqui atrás. Agora, eu vou vir no próximo ponto aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou vir no próximo, vou fazer um baixíssimo. Uma correntinha. Baixíssimo, uma correntinha. Baixíssimo. E assim eu vou agora fazendo esse acabamento aqui só na lateral, então, do meu avental, tá? Do meu bolsinho. Eu vou fazer toda essa voltinha aqui até chegar aqui nessa ponta aqui. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu dou um baixíssimo, corto o fio e remato, que daí ele vai ficar assim, ó. Tá? Então, vamos fazer agora o acabamento com o branco até aqui. Então, aqui, ó, pessoal, fiz os dois bolsinhos, tá? Como eu expliquei pra vocês. Esse eu vou colar aqui um pouquinho mais pra baixo. Aqui. E esse eu vou colar aqui um pouquinho mais pra cima. Eu não vou costurar, tá? Eu vou colar eles, tá? Vou colar ele com cola quente, tá? Então, agora eu vou posicionar ele aqui com um alfinete. Vou passar a cola quente e vou colar. Quem quiser pode costurar, né? Fiquem à vontade. Eu vou colar que eu ganho tempo na colagem, tá? Minha cola é muito boa, ela pega muito bem. Nunca tive problema com ela. Eu ganho tempo na minha peça, tá? Então, eu vou colar os meus bolsinhos aqui, tô mostrando pra vocês como que eu vou fazer. Depois eu vou colocar nela e mostrar pra vocês. E daí, vamos pra última parte, que é o chale dela. Aqui, ó, pessoal, coloquei o avental nela, amarrei, né, nas costas, e ele ficou assim, ó. Tá? Vou que ajustar ele aqui, porque ele é grande, né, então... E daí, eu peguei e coloquei aqui um lacinho com uma florzinha e umas florzinhas aqui no bolsinho também, aproveitando a minha cola quente, tá? Os bolsinhos. Mas os acessórios são opcionais, né? Eu sempre gosto de enfeitar muito boneca, né? Então, ó. Agora, a minha base dela tá prontinha, tá? Agora, eu vou fazer o chalezinho dela pra nós finalizar ela, tá? Pra fazer o chale dela, eu vou fazer aqui 10 correntinhas, então. E agora, eu vou voltar aqui, ó, uma, duas, na segunda correntinha, vou colocar um ponto baixo. E vou seguir trabalhando em ponto baixo até o final. E eu vou ficar aqui no total com 9 pontos baixos. Cheguei aqui no final, então, com 9 pontos baixos. Agora, aqui no último ponto, eu vou fazer 3 correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar esse trabalho, vou pular esse daqui, o primeiro já é as correntinhas, tá? Vou pular o de base aqui, um de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou pular um de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou pular um de base, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou pular um de base e no último ponto aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho. Vou subir 3 correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar esse meu trabalho aqui. Essa correntinha vale por esse ponto aqui. Agora, eu vou vir no leque aqui e vou fazer leque dentro de leque. Então, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou soltar minha linha aqui. Agora, eu vou vir no próximo leque, vou pular direto pro próximo leque. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou laçar e vou pular direto pro próximo leque. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou laçar a minha agulha em cima das 3 correntinhas aqui, que é um ponto alto, né? Eu faço um ponto alto sozinho. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vale pelo meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou vir aqui dentro do leque, vou fazer leque dentro de leque. Ponto alto, correntinha, ponto alto. Laço, pulo pro próximo leque aqui, faço leque dentro de leque. Ponto alto, correntinha, ponto alto.
laço, venho dentro do último leque aqui, ponto alto, correntinha e ponto alto. Laço a agulha em cima das 3 correntinhas aqui, que é o ponto alto, né? Eu faço ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer isso daqui agora por 26 carreiras, tá? Então, aqui, ó, nos primeiro e no último ponto eu faço um ponto alto sozinho sempre. E vou fazer 3 vezinhos, 3 leques, né? Então, eu faço leque dentro de leque e nas pontas sempre um ponto alto sozinho, tá? E eu vou fazer essa sequência aqui agora por 26 voltas. Cheguei aqui no final, então, das 26 voltas e ele ficou assim, ó. Bem vazadinho. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui e vou fazer essa última volta aqui de ponto baixo, tá? Como a gente fez lá no início, a gente vai fazer aqui, que é o acabamento, né? Então, eu vou passar aqui e vou fazer ponto baixo até ali o final. Em cada ponto que eu tenho aqui, eu faço um ponto baixo. Que são 9 no total, né? 9 não, né? Porque a gente... Aqui. E o último aqui no pezinho. Vou dar mais um nozinho aqui e vou cortar esse fio. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui nas pontinhas, eu vou fazer um detalhezinho. Eu vou cortar vários fiozinhos aqui, numa medida de uns 4 dedos. Vou pegar esse fiozinho aqui, vou vir aqui. Ver o lado direito e o lado certo aqui. E vou passar ele aqui por cada pontinho desses que eu tenho aqui. Eu vou passar esse fiozinho e vou fechar ele assim, pra fazer uma franjinha quase um cachecol, né? Nesse chale. Ó, fazer assim. Eu vou fazer isso daqui por todos esses aqui e por esse lado aqui também, tá? E depois eu vou cortar e vou emparelhar ele, vou botar na minha bonequinha e venho pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, terminei o meu chale, fiz as franjinhas. Agora eu vou pegar aqui e vou passar pelas costas dela. Pegar a frente e atrás dele aqui. Aqui. E daí vou passar aqui no bracinho, por trás do bracinho dela assim, ó. Ó, e ele fica assim, ó. É bem de vovozinha mesmo. Tá? Pronto. Agora, o rosto dela, eu não vou bordar aqui nesse vídeo, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, embaixo aqui na descrição, clica ali, 2 passo a passo, tá? Ali eu vou deixar um vídeo onde eu ensino a bordar os olhos e o rosto bordado, e vou deixar o link do vídeo onde eu ensino a fazer, então, o bordado do rosto com os olhos de trava, tá? Eu vou deixar os 2 links, pra quem botou o olho de trava, clica ali, vai ensinar a fazer o rostinho com o olho de trava. Quem quiser bordar o olho, vou deixar o link onde eu ensino também a fazer o olho bordado, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito extenso e eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando isso, então é só clicar no link que vai te levar pra lá. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o óculos dela, tá? Ó. É bem fácil de fazer, é só torcendo o arame, tá? Esse arame aqui é o mesmo arame que eu uso para as articulações das pernas, tá? Qualquer arame que vocês tiverem, não pode ser só muito grosso, vocês vão conseguir fazer com a ajuda de um alicate, tá? Daí, agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, é muito simples, esse óculosinho para ela, tá? Aqui, ó, para fazer a pulseirinha dela, então, pra porta alfinete, eu trabalhei um anel mágico de 6 pontos. Depois eu trabalhei na segunda carreira 6 aumentos, que me deu 12 pontos. Na terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento. Na segunda carreira, 2 pontos e 1 aumento, eu fiquei com 24 pontos. Daí eu subi 3 voltas de 24 pontos e trabalhei ao inverso para fechar. 2 pontos, uma diminuição, 1 ponto, uma diminuição. E toda a volta em diminuição. Depois eu rematei com um anel mágico. Daí eu fiz uma correntinha de 10 pontos, que é essa daqui, e voltei trabalhando os 10 pontos em ponto baixo aqui. E daí deixei os fiozinhos que ficou aqui na ponta, porque agora eu vou passar no pulso dela. Então, eu vou botar no pulso dela, eu vou entrar nessa outra ponta aqui, vou puxar esses fios pra cá,
um fio pra cá e um eu vou deixar lá do outro lado, tá? É assim que eu vou colocar no bracinho dela, ó. Vou mostrar assim porque é mais fácil de vocês visualizarem. Daí, passo um e deixo um daquele lado. Isso já colocado no bracinho dela. E daí, depois, eu vou dar um nozinho. Vou pegar aqui ela, o bracinho dela aqui, ó. Vou botar aqui. Daí, eu vou amarrar aqui embaixo. Vou dar um nozinho. E a bolinha, pra fixar a bolinha na pulseirinha, eu botei um pouquinho de cola quente, tá? Dá pra costurar também, né? Sempre tem algumas pessoas que preferem a costura, se sente mais confiante com a costura, né? Fiquem à vontade pra costurar. Aqui, pronto. Agora eu só vou cortar os fiozinhos ali, ó. E tá pronto aqui o alfineteiro dela. A pulseirinha dela, tá? Que aqui é onde vai os alfinetes. É só cortar agora ali os fiozinhos, que eu vou fazer isso depois. E aqui é onde ela vai... Aqui o coque, né? Porque a gente também usa o coque como alfineteiro, tá? Feito isso, agora vamos para a execução do óculos.
Então, aqui, ó, meninas, tá pronta a nossa vovó costureira, tá? Ela tá toda finalizada, como eu falei pra vocês, ó, que eu ia mostrar ela finalizada. Tá toda prontinha, tá? E eu vou agora mostrar pra vocês a dica pra deixar ela de pezinho sem ela bambolear, ó. Tá aqui, ó. Isso daqui é trava de olho. É a trava dos nossos olhinhos, ó. Eu colei ela virada aqui com a cola de silicone quente, tá? Com a cola quente. E ela dá uma sustentação pra boneca que a boneca não bambeia, tá? Então aí uma dica pra fazer as bonequinhas pra elas não bambear, trava de olho coladinha com cola quente, tá? Uma super dica aí então pra vocês. E a boneca vai ficar sempre bem estável, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever aí no canal, que a gente tá sempre com novidades, vídeos novos pra vocês, tá? Beijos, pessoal, então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.